Pois é, agora com os nossos pastores aqui, pastor Rogério Goulart. Tudo bom, bom, Carol? dia. Bom dia, graças pastor a Deus. Rogerinho, bom dia. E pastor Guerra, vocês estão em ritmo de Copa? Bom dia, Carol. Estamos. Ritmo de Copa. Tá um amarelo clarinho aí, né? Discreto. E aqui, me conta uma coisa. Pastor Guerra, tá animado para mais tarde? Vai, com certeza. Hoje vai ter jogo na sua casa? Vai, Vai? com certeza. Então a gente pode ir pra lá. Vambora. Era só isso que eu tava querendo para convidado. poder pegar a oportunidade no ar, ao vivo. E a gente vai, hoje é a segunda parte, aí nós vamos estar trabalhando aí consequências da murmuração. Exatamente. Eu falo que esse tema é tão extenso que a semana inteira foi trabalhado, né, pastor? E o efeito e os resultados que a gente tem se deparado com as pessoas nos procurando e ligando, né? Ontem mesmo, né, o Guerra teve uma experiência com uma irmã que foi lá nos procurar, dizendo: nossa, vocês acabaram comigo, né? Usou essa expressão. Me arrebentaram. Me arrebentaram. Porque eu descobri que murmuração está acabando com a minha vida. Né? Então, assim, isso é importante porque isso está cumprindo, né, o propósito do programa, ou seja, trazer esclarecimento, trazer entendimento desses temas, né, e são pecados, um pecado tão forte que é a questão da murmuração, para a gente poder permitir que o Espírito Santo de Deus faça uma análise da nossa vida, nossa mente, nosso coração, para que a gente possa abandonar, né, essas coisas que acabam nos separando de Deus e trazendo sequelas. E muitas vezes nós não percebemos que essas situações, esses pecados praticados, têm trazido consequências de feridas na alma, não é? E muitas pessoas com enfermidades no corpo físico gerados pela murmuração, né? Então, eu acho que seria interessante, Guerra, a gente mencionar, assim, só para lembrar, Carol, os temas que a gente abordou ontem, como as consequências, né? E hoje nós vamos dar continuidade com outras consequências sobre a murmuração, porque isso é importante a gente entender e você analisar, porque de repente você está tendo alguns sintomas ou consequências, né? E de repente você acha que é uma outra coisa, mas no fundo pode ser a murmuração como esse. A raiz é a murmuração. É a murmuração, né? Então isso que a gente tem que entender. Nós temos aqui algumas consequências, como a morte espiritual, enfermidades, afastamento dos tesouros da graça. Tá? Exatamente. E hoje nós vamos falar sobre insensibilidade espiritual, que suscita a ira de Deus também, né? Isso. E abre a porta, né? E abre a porta para outras coisas, né? As outras duas. Tem mais outras duas que vocês vão falar também, não tem, pastor? Murmuração Destruição. e reclamação abre a porta para destruição. A destruição. Tá? E a E outra? alternativas. Não, antes tem outra aí. Tem. Suscita a ira de Deus, abre as portas para a destruição e a Sensibilidade. A insensibilidade espiritual. São É que ele três. acabou A juntando. insensibilidade espiritual suscita a ira de Deus e abre a porta para a destruição. Exatamente. São três situações. Tá? Três consequências, Três né? consequências, Então vamos começar trabalhando aí. Vamos começar aí falando sobre Que- insensibilidade, pastor? o pastor Qual Guerra. que vocês preferem? Nós temos, inclusive, eu vou ler um versículo, versículo aqui, muito que ele importante. fala, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Está em Tiago 5:9. Certo. Então ele fala sobre essa questão da pessoa não... A reclamação. Né? Ontem eu estava conversando com a senhora, que ela chegou na clínica e ela estava enferma. Ela descobriu que a enfermidade dela está dentro dessa questão da murmuração. Ela falou, Como que ela saiu descobriu isso? Assistindo o programa Assistindo o aqui programa. ontem. Uau! Ela descobriu, inclusive ela foi lá na clínica para ser trabalhada. Então legal. a questão é essa, ela descobriu que ela não conforme, ela está no lugar, você entendeu? A mesma coisa de você estar aqui, vamos supor, muda para São Paulo, chegar lá você acha que São Paulo é ruim e quer voltar para Belo Horizonte, entendeu? Esse A tipo pessoa de- fica inconstante. aí fica, ela fica insatisfeita. O problema está com ela. Né? Aí o problema está com a pessoa. Aí ela começa a reclamar, a murmurar. E aqui fala, não murmureis uns com os outros. Aí a pessoa já começa a contaminar o outro. Certo. Porque ele já vai murmurar, ele vai trazer aquilo para a família, já vai trazer uma inconstância para a família também, que aí você fica assim,
como é que eu vou fazer para agradar essa pessoa? O que eu faço para agradar? E muitas vezes as pessoas perguntam a gente, pastor, o que eu faço para agradar fulano em casa se tudo para ele está ruim? Tudo que mexe está ruim, tudo que faz está ruim. Não tem nada bom e não tem nada que agrada. Então o murmurador chega nesse ponto. E qual que é a dica que vocês dão, por exemplo? Às vezes a pessoa, eu não consigo, eu tenho que ter alguém para compartilhar. Usa a expressão compartilhar, mas na verdade está murmurando. Qual que é a dica que vocês dão para, às vezes, quem está assistindo? Antes de responder essa questão, Carol, eu queria atentar para o texto que o Guerra leu de lá de Tiago, porque ele traz um dos porquês que as pessoas murmuram, certo, e que a gente na terça-feira não aprofundou muito. E certo, esse texto ele é uma excelente oportunidade para a gente voltar nisso. Claro. Né? Que é a questão de, quando o Tiago fala, não, irmãos, não reclameis uns dos outros, isso tem muito a ver com aquilo que eu me vejo, como eu me vejo e como eu vejo os outros. Certo. Se eu vejo os outros inferiores a mim, ou se eu me vejo sempre melhor do que os outros, a minha tendência vai ser falar e reclamar dos outros. Então, por exemplo, tem pessoas que nada que você faz, você agrada. Ele sempre faz melhor. Então, por ele fazer sempre melhor, e muitas vezes a pessoa tem até uma tendência ao perfeccionismo e as pessoas não conseguem agradá-lo. Então, ele está sempre medindo as pessoas por ele mesmo, exato, pelo seu próprio padrão. Quando ele eleva o seu padrão, certo, fica muito difícil alguém chegar próximo. Então, a maneira como eu me vejo e a maneira como eu vejo os outros pode me levar à murmuração. Por quê? Porque eu vou sempre reclamar, sempre queixar, porque ninguém consegue fazer do jeito que eu quero, ninguém me agrada, ninguém consegue completar aquilo que me falta, porque não me falta nada, né? Então é difícil essa pessoa arranjar isso ajudadores. É uma super autoestima. Exatamente, ele se coloca numa posição de ser superior aos outros. Então, muitas vezes, essa posição que a pessoa se coloca, se valorizando além daquilo que ele realmente acaba pendendo a balança para o outro lado, inferiorizando os outros. E isso faz com que ele fique queixando dos outros. Então, e aí tem aquele negócio, né? Ele não consegue trazer ninguém para perto de si. Isso vai gerar um punhado de consequências na vida dessa pessoa, claro, além da murmuração. Por quê? Se ninguém faz nada que serve para ele, ele vai ter que acabar fazendo tudo sozinho. Aí cansa, estressa. Exatamente. Então, e tem uma coisa também, né? O insensível é um dos problemas muito fortes no sensível. Ele não se emociona. As emoções dele ficam travadas. Então, ele não se dá o direito de emocionar. Então, né? Como que vai ficar uma pessoa dessa dentro de um culto? Se a pregação for longa um pouquinho, ele vai falar que cansou ele. Se for pequeno, ele não ficou satisfeito porque queria mais. Então, ele nunca vai ser tocado espiritualmente, não vai sentir o mover, porque ele vai estar criticando. O louvor para ele vai ser ruim, tudo para ele vai ser ruim. A pregação é ruim. A pregação ruim, né? Então, ele vai criticar tudo. E vai reclamar de Deus mesmo. Porque assim, por que eu não consigo experimentar o que os outros estão experimentando? Por que eu não consigo me emocionar? Sabe, eu acho que esse povo tudo é carne. Tá chorando aí, eu não consigo porque sentir. Ele não dá conta e ele coloca a culpa no outro. Sabe por que isso? Nós temos um exemplo muito interessante na Bíblia, que é a questão de Miriam. Ou seja, Miriam reclamou de Deus a respeito de Moisés. Por que esse nível de relacionamento de Deus com Moisés era dessa forma, por que com ela não? Né? E qual foi a consequência que ela teve? Foi o que? A lepra, a enfermidade. Então, ontem nós falamos que uma das coisas que acontece com as pessoas, elas são enfermas, se tornam enfermas. E todo tipo de enfermidade. Mas aqui,
nós estamos falando sobre uma enfermidade espiritual, ou seja, uma insensibilidade. Porque você sabe, Carol, que quando a lepra ela alcança uma parte do corpo, aquela parte onde a lepra foi alcançada se torna insensível. A pessoa não consegue sentir. Então, isso é uma consequência também espiritual. A pessoa fica leprosa espiritualmente falando, porque ela se torna insensível. Então, isso foi o que aconteceu com Miriam. Né? Miriam, a lepra, ela vem, ela envolve a pessoa e o corpo dela ela não consegue sentir, fica insensível. Né? Tanto é que muitas vezes ela se corta e não consegue sentir a dor, o corte. Então, espiritualmente falando, cristãos que vivem murmurando se tornam pessoas insensíveis espiritualmente. Por quê? Fica completamente amortecido e ela não consegue mais sentir. Aí que nós falamos aqui. Nessa questão da Miriam também, a nuvem parou. Porque causa ela dela. teve que ir para o deserto. Por causa dela. Por conta dela parou. Ela teve que sair do arraial até ser curada da lepra para depois voltar. Agora, dentro do arraial hoje, né, das igrejas, estão lotados de pessoas leprosas. E aí, ou seja, o avanço da igreja trava, né, o avanço, o crescimento, a colheita, tudo isso interfere. Né? E muitas vezes as pessoas não se dão conta, não, isso aí. E aí está sempre apontando dedo para os outros. Para o pastor, para o líder de louvor, não sei o quê, para a sua própria vida, para o cônjuge. Meu cônjuge é isso, meu cônjuge é aquilo outro. Mas a pessoa, ela é uma santidade pura, né? Eu vejo que tem até uma música que fala começar em mim, quebra corações, né? Isso, é verdade. Para que sejamos só Sejamos todos um. Todos Cantam, mas não quer ser quebrado. Né? E como Muitas assim, pessoas, né? a pessoa às vezes ela está assistindo, depois eu vou, aquela pergunta que eu te fiz, pastor. Tem que Mas, responder, né? como assim, conseguir reconhecer que está leproso? Eu vejo que uma das coisas que está acontecendo, né? Ou seja, se falar sobre esse tema, né? Se abordar, dissecar esse tema, mas com os olhos do nosso coração abertos, para a gente trazer para nós e a gente sermos sinceros conosco mesmo, entendendo assim, eu estou leproso, eu preciso ser curado dessa lepra. Né? Então, quando nós entendemos isso, e o primeiro ponto para qualquer coisa da nossa vida, Carol, é a gente reconhecer. Né? Primeiro, eu preciso reconhecer que eu sou um pecador, então eu preciso de Jesus. Né? Quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu disse, se eu morrer aqui, eu vou para o inferno. Não é? Então, assim, eu reconheço que sou um pecador, então eu preciso de Jesus. Então, a primeira coisa, eu tenho que reconhecer que eu estou leproso, ou insensível espiritualmente, ou eu estou entendendo que as enfermidades que eu estou tendo é por causa da murmuração. Então, eu tenho que entender que eu sou murmurador, ou estou murmurador, que eu posso sair dessa condição de murmurador, e as consequências estão vindo, né? Estão acontecendo. Agora, uma coisa também que eu quero ressaltar, Carol, é que muitas vezes a enfermidade dessa pessoa por causa da murmuração vai afetando as outras pessoas que estão no mesmo barco. Aquela laranja que vai apodrecendo, Conforme todo encosta, vai passando. Não é? E isso é horrível, é horrível. Não é? Porque a gente acaba sendo despertado para a gente ver coisas que até então nós não estávamos enxergando. Não é? Isso. Então, assim, a igreja é uma benção, mas chega alguém e diz assim, mas você já percebeu lá aquele pessoal que fica filmando lá na frente? Olha isso. Aí eu nunca notei, é mesmo. Né? Então vai aguçando coisas que muitas vezes são irrelevantes para se tornar relevantes. E a gente acaba deixando-as relevantes e passando-as a irrelevantes. Aquelas coisas que nós não poderíamos deixar de ser, de vê-las como irrelevantes. Né? Então, esse é o principal problema que acontece, né, com as pessoas que estão próximas de um murmurador. Elas são afetadas.